as funções trigonométricas, você pegar as funções trigonométricas, as funções trigonométricas e as funções racionais e as funções racionais, que são quocientes de dois polinômios, elas são funções de classe. São funções de classe que sem infinito. Repare que uma função racional, toda função racional é derivável, é diferenciável. E a derivada de uma função racional é uma função racional. Tá certo? É uma função racional. De fato, deixa eu só colocar o seguinte. Deixa eu colocar só aqui as funções racionais, tá? As funções racionais, e toda função polinomial é uma função racional. As funções racionais são de classe sem infinito. As funções trigonométricas, elas saem por aqui. Cadê essa proposição? Hã? Como é? Elas são cíclicas. Se você olhar só o seno e cosseno, elas são de classe sem infinito. Então, por isso aí, porque elas são cíclicas. Tá certo? Então, você sai que as funções seno e cosseno, elas são de classe sem infinito. Agora, por que as outras trigonométricas também são? Por causa das proposições que seguem. Ó. Vou listar algumas proposições. As demonstrações estão feitas nas notas. As demonstrações usam o princípio da indução e as fórmulas de derivada superior para a soma, produto, quociente, etc. Então, eu não vou usar tempo da aula, porque o objetivo aqui é o teorema da mudança de variável na integral definida. Mas fiquem sabendo que tem as seguintes proposições. Sejam I contido em R um intervalo aberto, tá? I contido em R um intervalo aberto e FG funções e lambda um número real. Tá? G funções, lambda um número real e N um número natural. Número natural. A proposição é a seguinte: se FG são de classe Cn em I, então vale o seguinte: F mais G é de classe Cn em I. F mais G é de classe Cn em I. Lambda vezes F é de classe Cn em I. E F vezes G é de classe Cn. Isso se prova usando o princípio da indução, tá? E intervalo aberto.
I fechado vale o seguinte. Tá? I fechado vale a seguinte coisa. Ou I um intervalo qualquer. I um intervalo qualquer, inclusive se for fechado. Se as restrições de F a I e de G a I são de classe Cn, as restrições, se você tem, ó, se a F restrita a I é de classe Cn, a G restrita a I é de classe Cn, então a soma restrita a I é de classe Cn, o produto restrito aí também é de classe Cn. O resultado também vale para as restrições. Tá certo? Entendido? E aí, o intervalo, se eu trabalho com as restrições, eu não preciso ter como hipótese o I ser o intervalo fechado. Basta que o I seja um intervalo. Isso é bem sutil, tá? Mas é o que é. Entendido? Então, quando eu tenho I qualquer intervalo, o resultado vale para as restrições. Se F restrita I, G restrita I são de classe Cn, o produto das duas restrita I e a soma das duas restrita I e o produto de F por lambda isso aí restrita I são de classe Cn. Senão eu tenho contra-exemplos. Tá certo? Isso é sutil, vocês veem bem na demonstração. Como eu disse, eu vou mais listar essas proposições e a próxima proposição é o seguinte. É o mesmo enunciado. Sejam I contido em R que intervalo, né? Intervalo aberto. F, uma função e N um número natural. Se F e G são de classe Cn em I, e G de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a I, então a função 1 sobre G e a função f sobre G, essas duas funções são de classe Cn em I. Novamente, o resultado também vale para as restrições se I for um intervalo qualquer. Tá certo? Esse é o resultado. E há mais uma outra proposição. Demonstrações são bem técnicas. Os resultados são assim aceitáveis e até de certa forma intuitivo. Mas, como eu disse, o que eu quero é o teorema da mudança de variável na integral definida, tá? Vou deixar eu apagar aqui. Apagar aqui não, porque eu quero deixar esse resultado aqui por enquanto. Está aqui a definição. Não, gravem o resultado. Gravem, isso aqui vocês já têm o resultado, tá? Guardem aí, eu vou apagar. Apagar. Pronto.
Próxima proposição. Seja I contido em R intervalo contido em R intervalo FG funções e N número natural. Se a G é de classe Cn em I. Se a G é de classe Cn em I. E F é de classe Cn em F de I. Lembre que F de I é um intervalo. G de I, desculpa. E F é de classe Cn em G de I. Por quê? Porque a G sendo de classe Cn, pelo menos ela é contínua. Pelo menos ela é contínua. E G de I é um intervalo, porque uma função contínua leva intervalo em intervalo. Então, se F é de classe Cn em I, se G é de classe Cn em I, e F é de classe Cn em G de I, então, F composta com G é também de classe Cn em I. E aí vale intervalo qualquer. Entendido? Entendido? Bem, esse resultado tá. Vocês sabem o que é ser de classe Cn, e aí vem o teorema principal, que é a mudança de variável na integral definida. Só um desenho, só um desenho. Tá? Intervalo aberto. Esqueci, aí esqueci. Intervalo aberto. E FG funções e N no natural. Se G é de classe N em I e F é de classe Cn em G de I, então F composta com G é de classe Cn em I. Tá? Bem, tá? Como eu disse, agora eu estou pronto para dar a seguinte proposição. Vou colocar aqui como teorema. Sejam A e B números reais, né, com A menor do que B, e FG funções. Tá? Vou trocar aqui.
funções. O teorema é o seguinte. Tá? Se F se G é de classe C1 em AB, se G é de classe C1 em AB, e a F é contínua em G de AB, na imagem do intervalo AB pela função G, que é um intervalo, certo? Que é uma função contínua, leva intervalo em intervalo. Então, a seguinte função, a função f composta com G vezes G', ela é contínua em AB, claro que é, isso aqui é imediato. Por quê? Porque se a função G ela é de classe C1 nesse intervalo, significa que a sua derivada é contínua, essa é a definição. A sua derivada é contínua nesse intervalo. Então, G' já é contínuo aqui. Só que nós sabemos que a composta de funções contínuas é uma função contínua. Por quê? Tá certo? Porque se a G é contínua aqui, a F é contínua na sua imagem, a composição é contínua na imagem. E por que a G é contínua? Porque ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é de classe C1. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Então, F composta com G é uma função contínua. Contínua onde? Em AB. E o que é que eu tenho aqui? O produto de funções contínuas. E, se ela é contínua, ela é integrável no intervalo fechado AB. Então, eu posso pegar a integral de A até B dessa função. Ou seja, a integral de f de G de x vezes G' de x. E essa integral em x, ela é igual a integral de f de u em u de G de A a G de u. Esse teorema é o teorema da mudança de variável na integral definida. Na integral definida. Tá certo? Eu dei esse teorema aqui geral, só para complemento, mas nem preciso dele aqui, tá? Isso aqui é claro que é verdade, tá? Eu não tenho, porque eu sei que composta de funções contínuas ainda é uma função contínua. Então, sejam A e B reais com A menor que B e F e G funções. Se G de classe C1 no fechado, intervalo AB fechado, e F é contínua nesse intervalo, então, esse produto é contínuo aqui, claro que é, e o que vale é essa integral. Tá certo? Entendido aí?